Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Então abra sua Bíblia comigo, Marcos 14, versos de 1 a 9. Marcos 14, de 1 a 9. Lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição. Se você tem o hábito de carregar dentro da sua Bíblia um pedaço de papel, e no seu bolso, na sua bolsa, uma caneta, sugiro a você anotar. Porque o papel mais amarelo e a tinta mais fraca é mais fiel do que a memória mais prodigiosa. Quando você anota, você rememora. E quando você rememora, você fixa. Logo hoje, né? Não tem problema. Aguça a memória então, se você não tem caneta nem papel. Marcos 14, de 1 a 9. Está escrito assim: dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a Jesus à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Meus irmãos, o contexto aqui é de 2 dias antes da Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa era uma das 3 grandes festas de Israel. A festa das primícias, a festa do Pentecostes, a festa da Páscoa. A Páscoa era a maior de todas as festas. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E havia muito medo de uma rebelião. Diz a Bíblia que, aqui no texto de Marcos, que os principais sacerdotes e os escribas procuravam prender Jesus à traição para matá-lo depois da festa, para que não houvesse tumulto. Mas o texto de Mateus 26, que é paralelo, diz que não é iniciativa das autoridades, não. O próprio Jesus já havia dito para os seus discípulos que exatamente nesse período ele seria entregue nas mãos dos pecadores para ser preso e ser morto. Portanto, os homens pensam que estão no controle, mas a agenda que está sendo cumprida é a agenda do céu, é a agenda de Deus. É curioso que enquanto as autoridades judaicas tramam, urdem, nas caladas da noite, um plano traidor para prender e matar Jesus, nesta mesma ocasião, uma família em Betânia resolve preparar um jantar para Jesus. Jesus, esse personagem, amado por uns e odiado por outros.
acolhido por uns e rejeitado por outros, celebrado por uns e vítima de traição por outros. É curioso que esta festa aqui acontece na casa de um homem chamado Simão, o leproso. E é curioso isso, porque a Bíblia não dá apenas o nome desse homem, a Bíblia adjetiva este homem como o leproso. E eu pergunto a vocês, esse homem ainda era leproso? Há alguma possibilidade desse homem ser leproso? Que evidências você e eu temos, à luz da Bíblia, para dizer que esse homem não era leproso? Porque se o fosse, ele não poderia estar em casa. Se o fosse, ele não poderia conviver com a família. Se o fosse, ele não poderia receber ninguém para um jantar. Se o fosse, ele teria que estar num leprosário. Mas se esse homem fora leproso, mas não era mais leproso, por que o nome dele é Simão, o leproso? Para alertar-nos sobre um risco, um perigo gravíssimo, ainda hoje. O perigo de rotular as pessoas. Nós temos essa mania de carimbar as pessoas, de gerar nelas uma tatuagem existencial, de carimbá-las com marcas indeléveis. E muitas vezes, meus irmãos, esse rótulo não serve mais, não tem sentido mais, não é apropriado mais, mas os rótulos ficam. Os rótulos ficam. Vale destacar que neste jantar, um personagem se destaca. Em Mateus, esta mulher é incógnita, não tem nome. Em Marcos, esta mulher não tem nome. Mas no texto de João, capítulo 12, também paralelo desses dois evangelhos sinóticos, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E esta mulher aparece apenas 3 vezes na Bíblia, apenas 3 vezes. A primeira delas, lá em Lucas capítulo 10. E lá essa mulher está sentada aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que essa mulher aparece na Bíblia é em João capítulo 11. E lá também ela está aos pés de Jesus para chorar. A última vez que essa mulher aparece na Bíblia é aqui. E ela está aos pés de Jesus outra vez, agora para agradecer. Que síntese bonita, que resumo extraordinário, que qualidade de vida superlativa, que exemplo robusto, alguém que pode sintetizar sua história aos pés de Jesus. O melhor lugar para você e eu estarmos. E esta mulher aqui tem 8 verdades a nos ensinar, 8 lições a nos ensinar. Então, se você tem papel e caneta, sugiro você anotar que lições são essas. Diz a Bíblia que Jesus estava na casa de Simão o leproso, reclinado à mesa, quando veio uma mulher, e essa mulher é Maria, por trás de Jesus, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. Diz Mateus que esse vaso está cheio. E diz o outro evangelista que tem uma libra, praticamente meio quilo, quase meio quilo, de um perfume que Marcos chama de preciosíssimo, em grau superlativo. E que esse perfume foi feito de uma essência, que se chamava nardo. E que essa essência não era misturada, híbrida, era uma essência pura, de nardo puro. E que este perfume foi avaliado pelos circunstantes, especialmente pelos discípulos, mais precisamente ainda por Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, em mais de 300 denários, o que representa o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. Muito dinheiro. E diz a Bíblia que essa mulher não abre esse vaso, que ela quebra o vaso,
e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. E diz João que a casa se enche do aroma desse perfume, e que esse perfume escorre sobre o corpo de Jesus, e que ela pega e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação de indignação dos discípulos, que perguntam de imediato: para que esse desperdício de bálsamo? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Se indignaram contra ela, murmuraram contra ela, molestaram-na. Quando Jesus disse: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela praticou uma boa ação, ela fez o que pôde. Ela antecipou-se para ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo que onde for pregado o Evangelho, em todo o mundo será contada essa história para a memória sua. Que verdades Maria pode nos ensinar aqui? Destaco 8 delas, e eu sugiro que você anote. Primeiro, olhe comigo o versículo 8. Ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Você já parou para perguntar se você, se eu, se nós estamos fazendo para Jesus tudo o que nós podemos? Honestamente, pergunte ao seu coração: você está fazendo para Jesus tudo o que você pode? Às vezes nós estamos aquém, às vezes nós fazemos até relaxadamente, às vezes fazemos pouco demais. Às vezes nós fazemos para Deus aquilo que não nos custa nada. Às vezes nós somos relapsos, descuidados, desatentos. Damos as sobras para Ele. Eu pergunto a você: você tem feito tudo o que você pode? Seus dons, seus talentos, seu tempo, seus recursos. Quando eu penso nisso, me vem à memória a história dos morávios. Os morávios começam um grande movimento, irmãos, em 1723, com o conde Ludwig von Zinzendorf, na Alemanha. Eles começaram uma reunião de oração que durou 100 anos, ininterruptamente, 100 anos. 24 horas por dia em oração. Uma geração que teve o seu coração despertado, não só para a oração, mas para a obra missionária. Cada 25 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Eram muito pobres. E é uma história linda de 2 jovens, que não tendo dinheiro para investir na obra missionária, sabendo que havia etnias tão longínquas, que trabalhavam como escravos, mas que não tinham acesso ao Evangelho, esses 2 jovens se venderam como escravos, se despediram da família, pagaram a passagem de navio, e embarcaram para aquela etnia, para serem escravos, junto com os escravos, para dar-lhes a bênção e a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça de Deus. Tem hora que eu olho para uma cena dessa e pergunto: será que eu estou fazendo o que eu posso? Maria fez o que pôde. Segundo lugar, Maria me ensina. Olha comigo o versículo 3. Veio trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ela fez o seu melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse perfume não era comprado como nós compramos perfume hoje. Não se encontrava esse perfume numa loja de perfumaria. Essa essência nardo não se produzia em Israel.
Essa essência era produzida só no Himalaia, arbustos secos que eram triturados, e essa essência vinha em lombos de camelos. Não se comprava isso em grande quantidade, grama a grama, grama a grama, gota a gota. Para você ter uma ideia, 1 grama desse nardo puro valia 1 denário, pois tinha 1 libra de perfume, e foi avaliado em mais de 300 denários. Era algo raríssimo, caríssimo. E agora diz a Bíblia que esta mulher pega tudo o que ela tem, e ela quebra esse vaso e derrama tudo sobre a cabeça de Jesus. Sabe o que ela está querendo dizer? Eu vou quebrar o vaso, eu não vou abrir o vaso, porque eu não quero que sobre 1 gota. Eu quero que tudo que eu tenho seja colocado a serviço de Jesus. Você e eu às vezes temos um perfume caro, fazemos essas aventuras de vez em quando. Mas quando você ousa comprar um perfume caro, como é que você usa? Como é que você usa? É uma gotinha aqui, outra gotinha ali na ponta da orelha, e olhe lá. E você pensa assim, esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Ela quebra o vaso, ela quer entregar tudo para Jesus. Sabe o que Maria está me ensinando? Às vezes, meus irmãos, eu fico olhando hoje a nossa consagração a Jesus. Os pagãos são mais ousados em se dedicarem aos seus ídolos e deuses mudos, do que tantas vezes nós ao Deus vivo e verdadeiro. Eu estava pregando em Portugal, há uns 4 meses, lá na cidade de Porto, e fui fazer uma visita a uma cidade próxima de Coimbra, onde tem uma importante universidade de Direito, e à medida que nós viajávamos, víamos caravanas e mais caravanas a pé, andando no asfalto, e eu perguntei, o que esse povo está fazendo? E me disseram, eles estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, mas a que distância eles estão andando? Alguns a 400 quilômetros, 300 quilômetros, 200 quilômetros, a pé. E eu fico imaginando que às vezes nós moramos no bairro da igreja, tem carro, tem metrô, tem ônibus. Se está chovendo, não vai porque está chovendo. Se está frio demais, não vai porque está fazendo frio. Se está calor demais, também não vai porque quer ir para a praia. Se joga Corinthians e Palmeiras, então é que não vem mesmo. Já parou para pensar nisso? Eu estava lendo a história de uma mulher na Índia, que caminhava pela estrada com 2 filhos, um doente nos braços, e outro do lado, saudável, e alguém aborda aquela mulher e pergunta, o que a senhora está fazendo, caminhando com esses meninos pela estrada fora? E ela respondeu, eu estou indo ao Ganges, oferecer um desses filhos aos deuses. Você sabe que na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. E a pessoa perguntou para ela, mas qual desses filhos a senhora vai oferecer para Deus? E ela perguntou, o que você acha? É claro que o melhor, é claro que o saudável. Certamente Deus não aceita sacrifícios humanos, mas eu quero enfatizar com isso, que às vezes os pagãos são muito mais zelosos em servirem aos seus deuses, do que nós em servirmos ao Deus da nossa salvação. Maria fez o que pôde, Maria fez o seu melhor. Terceiro lugar, Maria fez sacrificialmente. Sacrificialmente. Pense comigo nisso, e talvez você já deve ter feito essa pergunta, se Betânia era uma aldeia pobre, se Maria era uma moça pobre, como é que uma moça pobre investe mais de 300 denários num perfume? Não parece um exagero? Por mais rico ou mais pobre que você e eu sejamos, nenhum de nós hoje investe 1 ano de trabalho num perfume, por mais famoso que seja esse perfume. Mas como então ela fazia isso? Na verdade, ela comprava esse perfume gota a gota, grama a grama, e acondicionando nesse vaso de pedra de alabastro. Para quê?
porque essa era a cultura israelita. A moça fazia isso paulatinamente, pouco a pouco, para o dia mais esperado da sua vida, para o dia das suas núpcias, para o dia mais feliz, mais desejado, mais celebrado da sua história. Sabe o que ela está dizendo? Aquilo que é mais importante para mim, aquilo que eu quero reservar para o dia mais importante da minha vida, aquilo que vai ter maior significado na minha história, eu quero colocar a serviço de Jesus. Quero fazer sacrificialmente. O que você tem feito para Jesus que você poderia dizer, eu estou fazendo algo sacrificial para Jesus? Essa é a marca da sua consagração. Essa é a natureza da sua gratidão. Essa é a expressão robusta do seu amor por Ele. O que é que você tem feito que tem o carimbo, a marca de algo que é sacrificial? Vamos recordar as 3 coisas primeiras? Ela fez, primeiro, o que pôde. Segundo, ela fez seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Preste atenção comigo, os versos 4 a 6. Indignaram-se alguns entre si, diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Irmãos queridos, eu nunca vi ninguém fazer algo de valor para Deus, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de crítica não faz nada para Deus. Quem tem medo de críticas não realiza nada de relevante no mundo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se ele quisesse agradar a homens, ele já não seria servo de Cristo. Às vezes, irmãos, a gente fica com muito mais medo de crítica do que agradar a Deus. Até no culto, sabia? Você está num momento de adoração, de louvor. Às vezes você quer ter um gesto espontâneo de adoração, você fica com medo, mas se eu levantar a mão aqui, vão me achar que eu sou exagerado, mas se eu falar um glória a Deus, vão achar que eu também estou meio descontrolado emocionalmente, se eu chorar então, vão me achar que eu sou piegas, e aí você se controla, e você se ingessa, e você se ossifica, você está com mais medo que o outro vai pensar de você, do que em expressar seu amor para Jesus. Você quer ver que tipo de crítica recebeu aqui? Diz o texto, no versículo 4, que indignaram-se alguns contra ele. Esses alguns aqui, quando você vai para Mateus, são os discípulos. Sabe quem está criticando Maria? São os crentes. É a liderança da igreja. São os apóstolos. É gente que devia estar aprendendo com ela e elogiando o gesto dela. Quando você faz o seu melhor para Deus, quando você faz o que você pode para Deus, quando você faz sacrificialmente, você vai encontrar crítica dentro da igreja. Vão achar que você é exagerado. Vão achar que aquilo que você coloca nas mãos de Deus é desperdício. Mas ela recebe 3 críticas severas aqui. A primeira crítica que ela recebe aqui, está no versículo 4, indignação. Sabe o que é indignação? É raiva. Tem gente que vai ficar com raiva de você, se você colocar o seu melhor nas mãos de Deus. Segunda crítica que ela recebe aqui, está no versículo 5, murmuração, e murmuravam contra ela. Terceira crítica que ela recebe aqui, está no versículo 6, molestaram-na. Meus irmãos, molestar é pior do que ficar indignado, que murmurar. Molestar é quase que torcer o pescoço. Agora preste atenção nisso. Ela fez apesar das críticas. Às vezes tem tanto medo de crítica que prefere se omitir, se acovardar. Vamos aprender com ela? Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus.
Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente faz alguma coisa, pensa na igreja. Olha, eu tenho que agradar, tem que agradar o fundador da igreja, porque foi ele que lançou a pedra fundamental lá, e se não agradar aquele irmão, nós estamos roubados. Então tem que agradar o fulano, porque ele começou a igreja lá, tudo tem que fazer de acordo com o que ele quer. Não, nós temos que agradar a família tal, porque é a família mais rica da igreja, que entrega o dízimo maior na igreja, então se não agradar aquela família, nós estamos roubados. Nós temos que agradar a nossa denominação, porque se não agradar a nossa denominação, também nós estamos fritos. E a gente agrada um, agrada outro, agrada um, agrada outro, agrada um, agrada outro. Maria só teve uma preocupação: agradar a Jesus. Agora preste atenção num ato que ela toma. Diz a Bíblia que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Para nós isso não significa nada, mas naquela época significava muita coisa. Sabe por quê? Porque dentro da cultura israelita, uma mulher não podia soltar os cabelos em lugar público. Era um escândalo. Era a mesma coisa de colocar em risco a sua reputação. Sabe o que Maria está dizendo? Não me importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu só tenho um propósito, é agradar a Jesus. Tem hora, irmãos, que o amor quebra protocolos. Tem hora que o amor rompe determinadas convenções que nos engessam. Tem hora que o amor extrapola. Sabe por quê? Porque o propósito dessa mulher é só um: é agradar a Jesus. Ainda que os discípulos fiquem indignados, ainda que os membros da igreja critiquem, ainda que desagrade Pedro, João, Tiago, Mateus, André, ainda que Judas Iscariotes fique revoltado. Eu só quero agradar a Jesus. Só Jesus. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa o que as pessoas vão falar de mim, o que me interessa é que Jesus se agrade do que eu estou fazendo. Vamos aprender? Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto, ela fez a pessoa certa. Confira comigo, versículos 6 e 7. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela praticou boa ação para quem? Para comigo, disse Jesus. Aí você pergunta assim: será que Jesus está dizendo com isso que cuidar dos pobres não é importante? Será que Jesus está dizendo que então praticar boa ação para com os pobres não é urgente? Será que cuidar dos pobres é algo secundário? É isso que Jesus está ensinando aqui? Absolutamente não. Talvez pelo mau entendimento desse assunto é que surgiu na América Latina uma teologia falsa chamada de teologia da libertação, na década de 60, que Aníbal Pereira Reis vai dizer mais tarde que não é nem teologia nem libertação, e que os teólogos da libertação também não são teólogos, são teologastos liberticidas, porque gerou o entendimento seguinte, de que reino de Deus, como dizia Leonardo Boff, é panela cheia, que novo nascimento é ajudar os necessitados. E deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém entra no céu porque ajuda os pobres, ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto, dá roupa ao nu. Em outras palavras, ajudar os pobres tem que ser decorrência do seu amor por Jesus e não um substituto do seu amor por Jesus.
Ajudar os pobres é fruto do seu novo nascimento e não um substituto dele. Você ajuda os pobres e socorre os pobres, é porque você foi transformado pela graça de Deus, e você quer expressar a sua gratidão a Deus, então você o faz, mas não você ajuda os pobres para alcançar o favor de Deus. Não, você ajuda os pobres, não é para alcançar o favor de Deus, é para demonstrar a sua gratidão a Deus, pela salvação de graça que você recebeu de Deus. Se Jesus não for a nossa motivação, nós podemos fazer algo bom com a motivação errada. Eu posso ajudar alguém para me engrandecer, eu posso ajudar alguém para tentar merecer, eu posso ajudar alguém para querer ganhar pontos diante de Deus, e esta obra pode ser boa aos olhos dos homens, mas é egoísta aos olhos de Deus. Por isso Maria fez a pessoa certa. A pessoa certa. Vamos recordar? Ela fez o que pôde. Ela fez, isso é melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Sétimo lugar, ela fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Pense comigo nessa cena. Quantos dias nós estamos antes da Páscoa aqui? 2 dias. Foi desta reunião que Judas Iscariote saiu para vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi desta reunião que Jesus saiu para daqui a 2 dias, num domingo, entrar em Jerusalém. A cidade estava com a sua população quintuplicada. E Jesus entra. E a multidão vai gritando e cantando à frente dele, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, começa a mergulhar no sopé do Monte Moriá, onde estava o templo majestoso, magnificente. E diz o evangelista Lucas que então ele olha para a porta da cidade e começa a chorar. E o texto diz que chorou convulsivamente. Chorou porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chorou porque Jesus viu Jerusalém sendo massacrada pelos romanos. Chorou porque viu Jerusalém sendo dispersa pelo mundo, na maior dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra, ele não fala mais para o povo, ele não se dirige mais à multidão, ele se reúne apenas com os seus discípulos no cenáculo. E ali ele lava os seus pés, ali ele fala do seu amor, ali ele fala da casa do Pai, ali ele fala da segunda vinda, ali ele fala do derramamento do Espírito, ali ele fala da paz, ali ele ora por eles, ali ele institui a ceia, ali ele canta um hino, dali ele desce. Na medida que ele está descendo do Monte Sião, ele diz para os seus discípulos: nesta noite vós todos vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, de modo nenhum. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha própria vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e até para a morte. E Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Jesus então atravessa o Vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde estava o jardim do Getsêmani, prensa de azeite, e diz a Bíblia que ele deixa para trás 8 dos seus discípulos, avança um pouco mais com Pedro, Tiago e João e diz para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus avança um pouco mais, prostra sobre os seus joelhos, com lágrimas, molhando o chão com as suas lágrimas, e clamando ao Pai: se possível, passe de mim este cálice. E ele faz isso 1, ele faz isso 2, ele faz isso 3 vezes.
E diz a Bíblia que quando Jesus se volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo, e ele diz: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Ali Jesus é preso, dali Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, ali ele é cuspido, ali ele é esbordoado, dali ele sai condenado por 2 gravíssimos crimes: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Sexta-feira cedinho, levam Jesus ao pretório romano. Pilatos, covardemente, agindo contra a sua consciência, condena Jesus à morte, e morte de cruz. Às 9 horas da manhã, o Filho de Deus é estendido naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Do topo daquela cruz, ele profere 7 palavras. Às 3 horas da tarde, ele rende o seu espírito nas mãos do Pai, ele morre. Antes do amanhecer, ele é sepultado. Chega o sábado, o silêncio da morte. Quando chega domingo, bem de manhã, as mulheres ainda no anoitecer, saem para ir ao túmulo de Jesus, para quê? Para embalsamar com perfumes o corpo de Jesus. Quando chegam, a pedra está removida, rolada do túmulo, o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, o anjo está sentado na pedra e pergunta para as mulheres: o que é que vocês vieram procurar entre os mortos? Aquele que está vivo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo disse para as mulheres? Ele não precisa mais de unção, ele não precisa mais de bálsamo, ele não precisa mais de unguento no seu corpo, ele está vivo. Vocês perderam uma oportunidade, agora é tarde demais, tarde demais. Maria fez no tempo certo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Há determinadas coisas na vida que ou nós fazemos agora ou não podemos fazer nunca mais. Tem coisa que se você deixar para depois, você não consegue fazer mais. Se você tem que dizer para alguém eu te amo, você tem que dizer hoje. Se você tem que olhar para sua esposa e dizer querida eu te amo, você tem que falar isso hoje. Se você tem que dar um abraço ao seu marido, dê hoje. Se você tem que falar para o seu pastor eu te amo, fale hoje. Se você tem que botar seu filho no colo e dizer meu querido, minha querida, eu amo você, você é importante para mim, fale isso hoje. Sabe, irmãos, às vezes nós deixamos para depois, e esse depois é tarde demais. Uma das coisas que mais me chocam na cultura brasileira são os nossos funerais. Eu nunca vi tanta rasgação de seda como em funeral, nunca vi. É muito elogio. É o melhor pai do mundo, é a melhor mãe do mundo, é o melhor marido do mundo, é a melhor esposa do mundo, é o melhor filho do mundo, é o melhor amigo do mundo, mas o coitadinho está morto no caixão, não escuta mais nada. Talvez nunca escutou um elogio em vida. Há alguns anos eu fui num funeral em Vitória. Eu contei 63 coroas de flores, 63. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei pensando, meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar nem um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Talvez para aliviar a consciência. Eu fiquei pensando se aquele homem tinha recebido pelo menos um buquê de flor enquanto estava vivo. Pensa comigo em Davi. Sabe quantos anos Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão? 11 anos. 11 anos. Davi precisou fugir de Israel. Absalão precisou fugir de Israel. Seu pai estava perseguindo a ele. Com muito custo, o Joabe intercedeu e o Davi permitiu que o filho dele, Absalão, voltasse para Jerusalém. Mas Davi deu um recado: olha, pode até voltar, mas não quero ver a cara dele não. Não quero falar com ele não. Eu não quero que ele fale comigo não. Ele lá e eu cá. Depois de 7 anos, o Absalão mandou um recado para o pai dele. O Joabe vai lá e fala com meu pai o seguinte: se ele tem alguma coisa contra mim, que ele me mate, mas fale comigo. Eu não aguento esse silêncio, eu não aguento esse abismo.
Eu não aguento essa mágoa. Eu não aguento ficar longe do meu pai. Eu não suporto isso, está me matando. Sabe o que Davi fez? Depois de 7 anos de mágoa, 7 anos de silêncio, recebeu o seu filho no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele. Absalão saiu dali e passou mais 4 anos, furtando o coração do povo. Depois de 11 anos, Absalão não queria mais o perdão do pai, ele queria matar o pai. Ele não queria mais reconciliação com o pai, ele queria tomar o trono do pai. E Davi tem que travar a mais amarga batalha de toda a sua vida contra o seu próprio filho. Ganhar a guerra é matar o filho, perder a guerra é morrer pelas mãos do filho. Nessa inglória batalha, diz a Bíblia, que Absalão morre. E Davi desabotou a alma em torrentes caudalosas de profissão de amor pelo filho. Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Tarde, Davi, muito tarde. Seu filho não consegue escutar mais as suas palavras. Maria fez no tempo certo. Vamos repetir? Ela fez que pôde. Ela fez seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas, ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela fez no tempo certo. Finalmente, em 8º lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o verso 9 comigo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Hoje, 18 de julho, 2016, cidade de São Paulo, Brasil, templo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, exatamente às 21h25, mais uma vez essa profecia se cumpre. O que foi dito do recôndito de uma casa humilde na aldeia de Betânia, está sendo proclamado dos eirados da história, caindo hoje nos seus, nos meus ouvidos, porque o que ela fez com reflexos para a eternidade. Eu não sei se você pensa nisso, mas de vez em quando eu fico me perguntando, meu Deus, será que o que eu estou fazendo hoje vai ter algum reflexo nas futuras gerações? Pense um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Se Jesus não voltar antes, 50 anos depois que você morrer, que tipo de influência você vai continuar exercendo ainda? Você já pensou nisso? Parece-nos que a nossa geração só vive para si mesma. Nós plantamos sementes para nós mesmos comermos. Que tipo de atitude você tem? Que tipo de vida você tem? Que tipo de ministério você exerce? Que tipo de realizações você pratica que vai marcar as futuras gerações? Deixa eu dizer isso em outras palavras. Que frase resumiria sua vida? Que ficaria muito bem na lápide de seu túmulo? Que frase resumiria sua vida? Que alguém passando por lá, 20 anos depois, 30 anos depois, 50 anos depois, 100 anos depois, lendo aquela frase, olha, essa pessoa influenciou a sua geração. Está impactando a nossa geração ainda. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus disse o seguinte: onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, a história de Maria vai ser contada para a memória sua. Eu quero terminar trazendo a memória esclarecida de vocês a história de um missionário inglês, David Livingstone. Este homem dedicou sua vida para trabalhar na África, dedicou a sua vida toda
naquele glorioso e abençoado ministério. Certa feita, ele estava indo para uma obra missionária, um leão saltou em cima dele, e ele ficou com um defeito físico, seu braço direito mirrado. Alguém disse para ele: mas como é que você continua trabalhando na África, com tantos problemas, com tantas lutas, com tantas adversidades, o que motiva o seu coração? Ele respondeu: é a presença de Jesus comigo. Quando esse homem morreu, na África, os ingleses foram lá, para buscar o corpo dele, para levar para a Inglaterra, para sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele fica na África. Ele amou a África, o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele, e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, lá tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus, e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Sabe qual é o túmulo mais visitado em Londres, na abadia de Westminster? Não é o túmulo dos reis nem dos nobres, é o túmulo de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. O que você está fazendo hoje está produzindo a glória de Deus? Como você está vivendo hoje trará às futuras gerações inspiração para continuar vivendo e servindo a Deus, para perpetuar a sua memória. É hora de nós aprendermos com essa mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer. Esta mulher que fez o que pôde, fez o seu melhor, fez sacrificialmente, fez apesar das críticas, fez só para agradar a Jesus, fez a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. É assim que você quer viver? Curva sua fronte, por favor. Não importa se você é um adolescente, uma criança, um jovem, um homem, uma mulher, ou se as cãs já brotaram, não importa. Deus desafia você e a mim hoje a vivermos de maneira superlativa, a vivermos não apenas para o nosso tempo, para a nossa geração, para os nossos dias, a vivermos com reflexos para a eternidade, a sermos influenciadores das novas gerações. Talvez até hoje você tenha feito poucas coisas, ou quase nada. E hoje você é desafiado a fazer o que você pode. Talvez você não tenha feito o seu melhor, e hoje você é desafiado a fazer o seu melhor para Deus. Talvez até hoje você não tenha feito nada que seja sacrificial, e Deus desafia você a fazer o que é sacrificial. Talvez você tenha muito medo da opinião dos outros, medo de críticas, e você dá marcha ré, é tímido, temeroso, mas hoje você é desafiado a fazer apesar das críticas. Talvez você queira agradar A, B, C ou D, a ala B, C ou D, ao grupo A, B, C ou D, ou você está sendo levado a agradar a tanta gente,
que você acaba desagradando a Deus. Hoje Deus desafia você a só agradar a Jesus. Talvez a motivação precisa ser corrigida para você fazer a pessoa certa. E fazer no tempo certo. E fazer para que isso fique para a memória sua ao longo dos anos, das décadas e dos séculos. Hoje você quer colocar a sua vida diante de Deus para viver assim. Eu quero orar por você, e se você deseja fazer isso, eu convido você a ficar em pé, onde você está. Eu quero orar em seu favor. Receba a nossa gratidão, ó Deus, por esta noite. Receba a nossa gratidão pela Tua palavra. Receba a nossa gratidão pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho de Maria. Receba a nossa gratidão por nos trazeres aqui nesta noite. Receba a nossa gratidão por nos dares o tempo e a oportunidade de ouvirmos a Tua voz, que ecoa, que emana das Escrituras. Receba a nossa gratidão pelo desafio que recebemos, de imitarmos esta mulher que viveu aos pés do Senhor Jesus. Dá-nos a bênção de vivermos uma vida maiúscula e superlativa para a glória do Teu nome. Para que a nossa vida possa ser agradável aos Teus olhos, agora, e possa influenciar as futuras gerações a se consagrarem a Ti e a viverem para a glória do Teu nome. Glória ao Teu nome, Deus, pelas famílias aqui representadas. Glória ao Teu nome pelas pessoas que Tu trouxeste a esta casa nesta noite. Glória ao Teu nome pela comunhão dos santos. Glória ao Teu nome porque somos um só povo, um só rebanho, uma só igreja, uma só noiva do Cordeiro. Glória ao Teu nome, porque nós desfrutamos da gloriosa presença do Teu Espírito na nossa vida e entre nós. Que a Tua boa mão nos conduza em unidade. Que a Tua boa mão nos conduza, ó Deus, em vida vitoriosa. Que Tu nos santifiques e que Tu nos consagres para o louvor da Tua glória, para um serviço santo e bendito na nossa geração. Receba o nosso tributo de louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.